Eu não posso mais lidar com percepção. Eu não posso mais lidar com aquela pessoa que passa e fala assim: essa sala aqui de 4 andar, de 4 lugares, ninguém usa. Eu sempre está vazia, sempre está vazia. Não, eu vou medir. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje eu acho que é o suprassumo daquela máxima do que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Quem está aqui com a gente está muito acostumado a gente trazer um monte de gente do mercado financeiro, principalmente, para falar de digital, para falar de marketing, para falar de CRM. Como é que vai ser essa conversa hoje, meu amigo Cássio Politi? Fala, Marcel Giraldini, bom estar aqui com você mais uma vez. Pois é, a gente vai medir alguma coisa que está acontecendo, ou vai tentar medir, né? Como é que você fala de essa coisa de formato híbrido de trabalho? Afinal, dá para medir isso? Eu desconfio que num banco dê, tá? Você já antecipou que o nosso convidado é de banco, e olha, é num banco expressivo aí, viu, Marcel? A gente está falando aqui, vou caprichar no francês aqui, BNP Paribas. Vai ter gente que vai falar Paribas, mas não é isso não, é BNP Paribas, que é o Banco Nacional de Paris, presente em 64 países e ó, pela Euromoney foi classificado como o melhor banco do mundo. Ele é um banco de retail lá fora, banco de investimento aqui no Brasil, e quem está com a gente aqui para esse papo é o CPO, Chief Procurement Officer e Head de Facilities e Real Estate do BNP, Ricardo Teixeira. Ricardo, é muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Tudo bom, Cássio? Tudo bom, Marcel? Obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, é um prazer imenso estar aqui. Eu acho que esse assunto vai ser bem bacana e vamos embora. Vamos conversar um pouquinho. Vamos nessa. E com a gente aqui, como sempre, a nossa Executive Growth Director aqui da Math, a Fabiana Amaral. Tudo bem, Fabi? Tudo jóia, tô curiosa, tô aqui já ansiosa para começar esse papo que vai ser tão diferente do que a gente vem falando e fazendo até agora. Pois é, verdade. Vamos lá. Bom, depois eu quero falar até um pouquinho mais do nosso convidado, né, Marcel? Ao longo do caminho a gente vai contar aí que ele é autor de livro, professor e tudo mais. Mas para eu não fugir da pauta aqui que a gente propôs, deixa eu perguntar aqui o seguinte: a pandemia levou, né, muitas empresas para o formato híbrido, o que não é nenhuma novidade. Nos últimos 3 anos, se pensar em 2020 a 2023, a gente já está aqui no comecinho de 2024, mas muita gente foi para o formato híbrido, né? De que forma os dados, então, ajudaram ou têm ajudado o time de vocês, Real Estate, por exemplo, a otimizar o custo com estações de trabalho e outros impactos, né, que essa questão do presencial versus remoto acaba gerando, hein, Ricardo? Legal, Cássio. Bom, vamos lá. Acho que para embasar um pouquinho a nossa conversa, eu acho que a gente pode ir um pouquinho antes da pandemia, né? Onde esse empurrãozinho, onde a gente não falar, pelo menos o mercado não falava do mercado híbrido, né? Do trabalhar em home office ou em casa tão forte como falam hoje. E no passado era até uma quebra de paradigma, né? Vou trabalhar em casa, será que funciona ou será que não funciona? Por que isso é importante para nós e quando a gente fala de um banco ou qualquer empresa que visa o lucro? O que é basicamente o lucro da empresa? É a receita que entra versus a despesa que sai. Nós temos ali o lucro falando grosseiramente sobre o assunto. Onde está o meu papel? Né? O papel de real estate, o papel de facility management, de procurement, de chief procurement office. Reduzir custo. Tá? Nossa visão ali é reduzir custo. E quando a gente fala de reduzir custo, o que isso significa? Em uma empresa, o real estate, quando a gente fala de custo de aluguel, custo de manutenção predial, toda a parte para manter um escritório ativo, em muitos lugares você precisa estar num geomarketing ali que é do seu ramo, do seu nicho de mercado, que é muito caro. Então, se você vai para o
a parte do Itaim, o custo do metro quadrado no Itaim é uma fortuna, mais para a periferia ali em Alphaville costuma ser um pouco mais barato. Isso representa muito dinheiro numa organização. E aí, se a gente for pensar e fazer algumas análises, o real estate, o facilities, ele fica entre o segundo e o terceiro maior departamento que envolve custo para a empresa. O primeiro, sem dúvida, é a folha de pagamento. Então, a gente tem ali a folha de pagamento, que esse é o Concor, a gente já deixa ele de fora. O segundo fica alternando entre IT, tem empresas que a IT são os maiores gastos, com a parte de tecnologia, software, projetos e por aí vai, e logo em terceiro entra a parte de aluguel, escritório, tudo isso. Tem algumas empresas que isso pula, essa parte de aluguel, de manutenção, toda a parte de custo envolvido predial, ele é o segundo e a IT vai para o terceiro. Então, antes da pandemia, a gente já pensava, como que que tipo de informação que a gente precisa para saber se o escritório, o quanto de metro quadrado que a gente precisa e sabendo que o metro quadrado custa muito dinheiro. Então, voltando um pouquinho antes da pandemia, e a gente já sabia que tinha um percentual de pessoas que não iam para o escritório. Por que ele não ia para o escritório? Férias, licença maternidade, viagens, todo esse pessoal não ia para o escritório. Nós já tínhamos um espaço ocioso dentro dos escritórios, que era aquela pessoa que estava de férias, que estava em licença maternidade, licença médica, viagem corporativa, e antigamente como que era feito a conta, né? Tem uma pessoa na equipe, ela precisa de uma mesa. Ela chegava no escritório, colocava seu porta-retrato, seu espaço, fazia todo o seu setup ali naquele espaço, e aquele espaço era dela. Se ela ficava 6 meses fora, ninguém sentava nesse espaço, era dela. Entendeu? Isso já começou a chamar atenção antes da pandemia. Então, começamos a partir daí já medir quem são essas pessoas, quanto tempo as pessoas ficam de fora. Eu não preciso saber nome, mas eu preciso saber diária. Então, qual que é a frequência dessas pessoas no escritório? E por aí já teve um início de uma jornada para um home office. De repente, no meio de tudo, chegou a pandemia. O que serviu a pandemia para falar do híbrido? Nós tínhamos muita gente falando, meu time não funciona de casa. Tá? Se eu colocar meu time para casa, ele não vai funcionar e isso não vai adiantar. A tecnologia não é suficiente ou bastante para a gente manter o pessoal de casa. A pandemia empurrou todo esse pessoal de casa e muitas empresas lucraram mais, tirando o comércio e o varejo de fora, obviamente, mas algumas empresas lucraram com as pessoas ainda mais em casa. Então, esse processo funcionou, essa quebra de paradigma aconteceu, e hoje tem a retomada disso para o escritório. Só que nesse meio tempo, teve aquele insight. Se eu tenho 10 andares, será que eu preciso de 10 andares? Será que eu gasto ali mais ou menos 30 milhões de reais, 40 milhões de reais no ano ali no Itaim para manter todos esses andares? Será que eu preciso de tudo isso, sendo que a pessoa está em casa, está ficando em casa? Então a gente começou a medir essa frequência, essa ida das pessoas e o espaço dessas pessoas que está vindo no escritório. Isso possibilitou coletar dados o suficiente para quê? Para determinar uma política de home office, na qual a gente divide ela pelos andares, e olha que coisa engraçada. Antes, uma estação que ela era ocupada por uma pessoa, então uma estação é uma pessoa, essa estação deixou de chamar estação e virou 5 slots. Por que 5 slots? Porque ela pode ser ocupada todos os dias por uma pessoa diferente. E a pessoa que não está ocupando, ela pode estar em casa ou tá no espaço colaborativo. Então, esse foi o início de tudo. Concluindo, teve empresas que reduziu pela metade, tinha 10 andares e reduziu ali o seu custo pela metade e continua com a mesma quantidade de pessoas ou até subiu a quantidade de pessoas trabalhando nesse estilo. Então, basicamente, essa a minha função, uma das minhas funções no banco e olhar e cuidar desses espaços e propor análises e melhorar junto com o RH o ambiente operacional, mas também cuidar dos custos envolvidos nisso para manter uma parte dessa população em casa. Ricardo, eu fiquei muito curiosa, porque até um pouco surpresa da forma que você colocou que você já estava olhando isso antes da pandemia, né?
E é muito legal porque, e aí eu queria saber qual é a sua percepção, se isso foi uma coisa do BNP ou se você percebeu isso no geral, que as pessoas já olhavam, porque acho que quem está de fora, né, a gente atende muito o mercado financeiro, mas olhando só para o que aconteceu em relação à pandemia, parecia que era algo novo, parecia que precisou acontecer para ter a quebra de paradigma, sabe? Ou que precisou acontecer para que os executivos ali falar assim, não, é possível que as pessoas estejam à distância, ou faz sentido eu começar a avaliar o tipo de atividade e o quão location dependent, né? O quanto essa pessoa precisa estar no escritório, ou né? Claro, quando a gente fala fábrica, enfim, tem alguns negócios ali, mas eu fiquei curiosa e eu queria saber da sua percepção, se essa visão que vocês tinham você sente que era algo comum também em outras empresas, ou se realmente houve uma quebra e até, sabe, uma corda esticada para que mudasse né, esse olhar? Você sabe que as maiores revoluções e inovações acontecem depois de grandes episódios, como uma guerra, como uma pandemia. Então, esse empurrão ele existiu. O que acontece no passado, o BNP, o que o Ricardo já olhava no passado com esse chapéu de real estate? Essa questão do home office. Só que antes da pandemia, o home office ele era um dia de não ir para o escritório na sexta-feira. Tá? Se eu centralizar todas as pessoas na sexta-feira não indo para o escritório, para mim não adianta nada, eu não consigo devolver andar nenhum. Tá? Então já começa a informação importante aí, esses dados, que dia de semana essa pessoa vem. Então, se todo mundo não resolver aparecer na sexta-feira e resolver aparecer todo mundo na segunda, terça ou quarta, eu não consigo devolver 1 metro quadrado. Tá? Então tem que ter uma inteligência e a gente tem que ter dados suficiente para poder distribuir essas pessoas sobre os seus dias. Então, se você tem 3 dias para vir para o escritório, você tem a ocupação ali de 3 dias, mas o restante da sua equipe, você tem que estar alinhado com o restante da sua equipe para vir em dias diferentes. Não adianta vir todo mundo na quarta-feira, onde todo mundo quer ir. Todo mundo foge da segunda e todo mundo foge da sexta-feira. Eu não fujo, porque eu acho o trânsito muito melhor na sexta-feira do que nos outros dias. Então, eu sou um dia fixo no escritório na sexta-feira, então isso é interessante. Mas o empurrãozinho ali, o que aconteceu? Teve sim um empurrãozinho. A pandemia ajudou a colocar na cabeça, dá para trabalhar de casa, tá? Ele acelerou essa questão de IT, então de comunicação. Então, as empresas não tinham tanta capacidade hoje de ter Teams, Webex, o Zoom, o Google, isso não existia. Aquele preconceito de estar a metade da população numa sala de reunião e as outras em casa, isso também não existia. Isso foi quebrando durante a pandemia até o retorno do pessoal para o escritório. Então, e algumas empresas, porque parece assim, tinha empresas que já estavam avançadas antes da pandemia, principalmente as empresas de consultoria e auditoria. Aquelas empresas que tinham a sua população alocada em um certo lugar. Então, vou pegar um exemplo aí na Big Four de consultoria e auditoria. Ela tem um funcionário, esse funcionário, ele não precisa da base dele fixa, porque ele passa 6 meses dentro de uma outra empresa, fazendo toda a análise dentro da outra empresa, e depois ele volta para a empresa, depois ele vai para outra, ou ele precisa trabalhar com reuniões. Então, antes mesmo da pandemia, essas empresas já tinham uma vaga para era uma estação para cada 5 pessoas. Então, a gente já foi buscar isso em benchmark antes da pandemia para ver se funciona lá, dá para colocar num banco de investimento? E aí vinha aquela velha pergunta. Não, porque todo mundo precisa estar lá por causa de sistema, por causa disso. Isso já é uma mentira. Então, o que acontece realmente tem departamentos que precisam instalar 100%. Tá? Uma mesa de operações, por exemplo. Não dá para o cara trabalhar de casa. Tá? Eu, dentro do meu guarda-chuva, tenho segurança patrimonial. Como que eu vou falar para o segurança trabalhar na casa dele? Tá? Ele não foi embora em nenhum dia da pandemia. Esse É rapaz não óbvio. dá. É óbvio, é óbvio. É que o pessoal costuma falar em 100% ou zero, mas a conta não é essa, não é o 100% ou zero. Quem não dá para trabalhar em híbrido, ela vai trabalhar 100%. Quem dá para trabalhar 100%, pode trabalhar 100%. E aí, a pergunta da Fabiana, o mercado lá atrás, eu acho que o profissional de TI foi o mais impactado para isso, porque TI já não
já não queria ir para o escritório. Um programador, por exemplo, ele pode fazer tudo o que ele quiser da casa dele, da praia, de qualquer outro lugar, desde que atenda as normas de compliance, obviamente, segurança de informação, mas ele pode trabalhar de qualquer lugar. E aí o mercado viu começar a perder mão de obra, teve o boom desse pessoal de IT para a questão de desenvolvimento de aplicativos, saiu aplicativo de tudo quanto é lado e de todos os controles possíveis aí, e esse tipo de população já começou a ter um diferencial. Então, o ficar em casa, o home office, ele passou a ser um benefício para a empresa. Então, ele não olha mais salário, ele não olha mais o plano de carreira. Esse cara, principalmente de IT ali que eu estou falando, ele também olha, opa, quantos dias eu vou precisar ir na empresa? Quantas horas eu vou ter que ficar no carro para chegar até a empresa? Então, às vezes ele aceita ir para um lugar ganhando menos e que fique 100% de home office. E é isso. Minha opinião, no geral, disso, eu acho. Eu odeio trabalhar com os extremos. Tá? Então, eu acho que 100% home office não funciona. Você perde a cultura da empresa, você precisa. Nós somos humanos, nós precisamos de relacionamento, eu preciso ver pessoas, eu preciso conversar com pessoas. Aquela conversa no cafezinho é importante, aquela reunião ao vivo é importante. Tá? E agora, 100% no escritório também já não funciona mais. Não funciona mais. Então, o meio termo, talvez 3 dias no escritório, 2 dias no escritório, então, esse a população está caminhando, acho que para um viés desse e agradaria tanto o empregador como o empregado. Ricardo, eu depois de que a gente fez o papo para montar a pauta, eu vou te falar que Tá? eu descobri um indicador, né? Espaço ocioso por colaborador eu não conhecia. Tá. Nunca tinha me preocupado, na verdade, com esse item. Fui atrás, vi que é um termo que existe. Essa foi boa. Eu Sim, só sim. não achei a relação de nada, assim, né? A gente é viciado nisso, né? Na hora que a gente acha um Vamos lá. indicador diferente, pô, pera, deixa eu ver como é que isso, como é que usa, se eu posso usar para mim. Mas daí não tinha uma relação direta com, por exemplo, espaço útil, que daí é o que você usou ali até em redução de armários, essa visão e tudo mais. Então, eu quero já. Quem está ouvindo e está curtindo muito e quer entender mais, acho que eu quero fazer. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero já deixar uma dica. Primeiro, tá, o link vai estar aqui embaixo. O Ricardo vai mandar o link do lugar certo para comprar. Né? Ele também é autor de um livro chamado Facility Management: Desafios e Oportunidades de uma Abordagem Estratégica. Que é um pouco dessa abordagem diferente de olhar para o facilities que ele está trazendo aqui para a gente. Mas o meu ponto é outro. Óbvio que tu teve aí eu não sei se no case pandemia, pré-pandemia, se no livro e tudo mais, mas imagina que alguém vai entrar num momento e tem que entender estas relações. Como é que você. Quando a gente fala no marketing, eu costumo indicar meu livro também. Ele fala assim: ó, começa pela matriz de KPI. Comece a entender os teus indicadores básicos, faz uma linha dele até o que seja estratégico, o que impacte, né? E aí você consegue estar gerenciando a sua área de marketing, questão de clientes, CRM, né? Orientado àquilo que é importante para a corporação. Então, investe um bom tempo nisso antes de começar. E aí tu trouxe aqui uma área assim, mais física impossível, né? Porque estamos falando de espaço físico. E tu tá gerenciando por dados, o que eu acho maravilhoso. Aquele cara que tá no digital e fala que não tem dado, eu vou ficar mandando esse podcast, esse link várias vezes. Mas como é que alguém começa? Você imagina que, né, alguém aqui que é ávido ouvinte mandou para um colega, eu tenho alguns amigos aqui que me ouvem, um deles, né, que é inclusive, né, doutor Daniel, que é inclusive da área médica. Como é que. Beleza. Como é que eu começo? Quais seriam os primeiros passos? Provavelmente está no teu livro, mas dá uma ajudada aqui pro pessoal, como é que começa esse caminho. Vamos lá, adoro falar sobre esse assunto. Tem um capítulo do meu livro dedicado para KPI. Né? Então, é muito importante. Se a gente não consegue medir, a gente não consegue controlar. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala do mundo ali de space planning, que é o escritório em geral, foi criado um indicador chamado Mutualization Ratio, é a taxa de mutualização. O que é essa taxa de mutualização que chama? Alguns chamam de taxa de ocupação. Antigamente o que acontecia? Se você pegar a quantidade de funcionários e a quantidade de mesas fixas que a gente tinha fixa, eu falo para esses funcionários, na verdade, em maioria das empresas era 1 por 1. Então, era o Marcel, ele tinha uma mesa. Tá? Muitas pessoas, muitas empresas já trabalhavam com um percentual de expansão. Tá? E já deixava lá 50 mesas se eu precisar crescer. Tá?
50 mesas que nunca foram usadas e ocupa 1 metro quadrado caríssimo, porque não é só aluguel, condomínio, é limpeza, é ar-condicionado, é eletricidade, tudo isso envolvido, e quando você transforma isso num pacote, a gente está falando de milhões. Tá? Deixava ali separado. E isso nunca era medido, isso não era medido. Então, o primeiro ponto é, nossa situação atual, o as is disso daí, é medir quantas estações tem por usuário. Então, a gente descobriu ali que tem 1,5 estações para o usuário, 2 estações para cada usuário para comportar esse crescimento. E aí o primeiro ponto é, se antes da pandemia já tinha uma relação de que a gente sabia que não iam 100% dos usuários para o escritório, por que que a gente deixava uma mesa para cada um, 1,5 mesas para cada um, ou até 2 mesas para cada um nessa relação? Então, o que que é o mutualization rate? Hoje, nós temos uma métrica, e aí essa métrica pode variar, mas o ideal ali, seria, a gente crava um percentual, que seria um 0,75 estações, por exemplo, ou 0,70 estações para cada usuário. Então, você pega lá os seus headcount, pega os seus terceiros, todo mundo que senta, todo mundo que ocupa a estação de trabalho, você vai e transforma isso em 0,75. Isso significa, se todo mundo ao mesmo tempo no escritório, não tem espaço fixo para todo mundo. Porém, você distribui espaços colaborativos, mesas colaborativas, salas de reuniões. Então, é assim, não é que a pessoa está proibida de ir para o escritório. Só naquele dia que ele não agendou a estação dele para ir trabalhar, ele pode ir para o escritório e ele senta no espaço colaborativo. Então, ele já entra ali nessa questão de medir. Então, o primeiro KPI é o de ocupação. Aí, vamos tentar materializar uma situação aqui. Vamos primeiro para o passado. O Marcel, ele é o vice-presidente ali de marketing, e ele chega para mim, lá em Real Estate, Ricardo, semana que vem, semana que vem não, mês que vem, eu preciso de 10 estações, mais 10 estações, porque estão chegando 10 pessoas na minha equipe, certo? Aí eu, Ricardo, não tenho mais um espaço para te dar, e aí o que eu tenho que fazer? Putz, a gente precisa alugar mais meio andar, a gente precisa alugar mais um andar. Essa é a situação do passado, tá? Marcel, eu vou te atender. Você está pedindo? Você que está pedindo, e a certeza, o budget é seu, eu não tenho como te falar nada, você me formaliza isso e corre o cara do real estate para pegar ali mais meio andar pro Marcel. Obviamente eu tô exagerando um pouco para fazer sentido. Então eu pego meio andar. Hoje o que acontece? O Marcel vai chegar para mim e vai falar assim, eu preciso de mais espaço. Eu já tenho todos os dados do Marcel. Então ele não tem como ele falar quantas pessoas que vão entrar, quantas pessoas vão sair. Eu já recebo essa informação, eu tenho essa informação. Eu sei o budget do ano inteiro do Marcel, e cada terceiro que vai entrar, que vai ocupar a mesa, e eu já tenho isso projetado por ano, isso é cravado. Então eu já tenho essas informações. O primeiro ponto eu já começo a fazer um challenge para o Marcel. Coisas que eu não tinha no passado. Então, antigamente eu tinha que simplesmente olhar e acreditar e fazer. Marcel, com os dados que você tem aqui, 0,75 estações funciona para você. Eu não vou pegar mais espaço, você já tem X mesas ocupadas para você, administra você essas mesas e coloca essas 10 pessoas que estão chegando nessas mesas porque que cabe. Ah, mas Ricardo, o meu time inteiro não vem na sexta-feira. Cara, essa não é a regra do espaço, da empresa. Você tem que dividir durante a semana e é espaço. Se você quiser que ninguém venha na sexta-feira, tudo bem. Mas saiba que os outros dias vai ter um overbook e essas pessoas vão sentar no espaço colaborativo. Beleza. Aí a gente vai para o segundo KPI, que é tão importante quanto. Tá? Então, o 0,75 pode ser que aquele gestor, ele vê que o time dele não está funcionando de casa realmente. Ele consegue medir isso. Minha performance está saindo de casa. Pô, agora eu tenho que enfrentar esse cara do real estate que não quer dar mais espaço, mas aí o meu gestor lá de fora está me cobrando por resultado, não vem. Cara, isso pode ser flexibilizado. Se o cara realmente achar e propor que ele precisa de mais espaço, tudo bem. Então, qual que é o outro indicador que eu vou olhar? É o indicador de frequência. Outro dado de que me fala, você tem 0,75% das estações, eu vou dividir ela por 5 no mês, certo? E aí eu quero saber quanto por cento você está usando das 75. E o cara de pau está usando 20%.
entendeu? Não vou dar mais estações para ele, tá? Então, qual que é o challenge que eu chego para o Marcel e falo? Marcel, faz o seguinte, vamos combinar o jogo? Traz, no mínimo, 80% da sua frequência para o escritório nas posições que tem, e eu te dou mais estações. E aí a gente faz a distribuição e eu consigo tirar de quem não está usando, não pegar um andar novo, sim, tirar de quem não está usando e passar para quem precisa usar. Então, deu para entender a importância dos dados atualizados em tempo real que tem nessa situação? Essa é a situação básica. Aí depois a gente vai para o modelo mais avançado dessas análises. Eu acho interessante que a conta é super convincente, Ricardo. Eu estou convencido, acho que Fabi e Marcel também. E acho que os colaboradores também vão facilmente aí apoiar, porque eu estava lendo um pouco antes da gente conversar, lendo dados, né, aqui de aceitação do home office e tal. Tem uma pesquisa da Roberts Half que fala que quase 60% das pessoas não topariam ou buscariam um emprego num outro lugar se tivessem que ir 100%, né, pro presencial de novo, embora esteja acontecendo em algumas empresas. Aí tem um dado da EY também que diz que 3/4 das pessoas preferem o modelo híbrido. Então tá tudo certo, todo mundo tá gostando da tua conta. A outra ponta que me deixa em dúvida, assim, como é que você faz para convencer a matriz, a alta direção da empresa de que, olha, precisa investir em infraestrutura, você vai gastar um dinheiro aqui agora para um benefício de longo prazo, e isso nem sempre é o que todo mundo quer ouvir, né? Como é que você usa os dados nessa argumentação? Primeiro, assim, meu ponto de vista para isso. O pessoal costuma a interpretar algo de uma maneira generalista. E as empresas não funcionam da maneira, não funciona todo mundo igual. Teve uma onda, há um tempo atrás, de escritórios com uma visão mais infantil. Se eu fosse acreditar nisso lá atrás e falar, não, isso se aplica para um banco de investimento também, ao invés de uma escada, eu teria um tobogã. Então, a gente tem que dosar, tá? Então se a empresa ou se a alta direção tiver dados o suficiente para falar que o home office está impactando no meu resultado mais do que a economia que a gente está tendo aqui em redução, cara, a gente tem que trabalhar para trazer esse pessoal de volta, tá? Então vamos trabalhar, vamos trazer de volta, vamos ver os dados que estão aqui, a gente tem que trazer porque realmente a performance está impactando isso. Em contrapartida também. Só que assim, a gente está falando de vários departamentos diferentes. Será que o meu time de procurement que faz negociação 100% e está o tempo ali fazendo a negociação, precisa realmente estar sentado olhando para o escritório para fazer negociação, para conversar com o fornecedor, que o fornecedor nem está lá? Então, tem áreas que podem trabalhar com um percentual menor do que a outra. E esse equilíbrio que tem que ser favorável. O investir, só para entender sua pergunta, Cássio, quando você fala em investir, investir nessas coletas de dados ou investir no retorno dessas pessoas? O investimento financeiro que vai demandar uma mudança de infraestrutura, né? Quando você fala que sai do modelo ali de cada um com uma mesa, o cara sai de férias, sai de licença maternidade, tá lá a mesa vazia e volta para as estações, tem uma mudança ali, né? Ou até para devolver, como você falou, como aconteceu depois da pandemia, muitas empresas devolveram 5 andares dos 10 que tinham. Esses 5 que ficaram vão ter que ser reformados também. Reformulado. Isso. Eu quero só colocar mais uma pimenta nessa pergunta, Ricardo. Tem investimento financeiro, mas e o investimento em gestão da mudança? Porque tem ali um custo político forte, né? Com RH principalmente, hein, Marcel? Exato. Agora a regra é essa. Você pode vir na terça ou na sexta. Quando você vem? Assim, o trabalho de facilities e a parte de real estate com RH, a gente tem que trabalhar junto. É um squad. É um squad para falar desse ponto. Então, o RH, ele tá, um dos pilares é o RH, quando a gente está falando de pessoas, e o outro é o real estate. Respondendo à primeira pergunta, é simples, é assim, o cálculo que a gente tem que fazer é um business plan normal. Então, quanto que a gente gasta, qual que é o custo do nosso a gente chama de facilities cost, que é tudo que envolve aluguel, condomínio, IPTU, toda a parte de limpeza, toda essa estrutura. Desses 5 andares, vamos dizer que a gente tem 10 andares, tá? Qual que é o custo de multa,
restatement, que é a devolução do andar, de preparar o andar para ser devolvido, write-off, todos esses pacotes que formam um on-off da geração, versus a obra que vai ser executada para transformar todo esse lugar. E aí nós temos um payback. Tá? O valor, o custo de um escritório, ele é tão alto que se você sair e não ir para lugar nenhum, por exemplo, é redução de fato, cara, você vai ficar num payback muito bom. Você vai ficar num payback entre 1 a 3 anos, e a tendência, se for muito bem feito as negociações de um one-off, esse payback vai para 1 ano. Tá? Então, essa é a conta que se faz. Agora, se for para sair, para ir para um outro lugar, aí a conta é um pouco maior, porque você não corta o custo desses andares, você simplesmente reduz e começa a gastar um pouco menos em outro lugar, o payback disso aumenta. Então, é cálculo de payback. Colocar a obra versus o one-off de uma devolução, que é toda a parte de infraestrutura, e não ter mais espaço ali para todo mundo que também entra na conta, porque no dia seguinte a pessoa não pode falar assim, não, quero voltar todo mundo 100%, porque aí você vai ter que correr atrás de outro lugar e pagar tudo para construir tudo de novo da noite para o dia. Então isso tem que estar muito bem alinhado e tem que ser um plano ali de 5 anos, um plano de 3 a 5 anos. E, Ricardo, é interessante, né? Porque a gente está falando aqui no Payback, a gente trabalha, enfim, tem muitos clientes que são do segmento financeiro e outras indústrias também, né? E é legal isso que você está falando, porque acho que teve uma parte das empresas, né, que voltou 100%, ou que, na verdade, nem optou sequer por um modelo híbrido, mesmo durante a pandemia, porque, né, insistia, enfim, acho que é uma questão de decisão, até em cima de opiniões pessoais. Tem uma parte de empresas que falou, não, a gente vai ficar totalmente remoto, agora é assim, e depois de um tempo voltou. Não é nem que voltou atrás, né? Mas é que eu acho que ninguém tinha passado por isso, né? Você evolui, você fala, putz, eu pensei aquilo naquele momento, fez muito sentido, e depois... E agora, quando você está falando no payback, é isso, a gente está falando de milhões, que no fim impactam no resultado final da empresa do ano, né? Às vezes as pessoas têm a percepção que, não, o escritório está ali, a linha do custo. Não, mas é isso, é o tamanho, é o escritório, é o aluguel, é a limpeza, é isso, aquilo. Inclusive, nesses modelos novos de contratação que já permitem que seja diferente, você já tem ganhos ali também, né? Porque às vezes você tem, sei lá, o vale transporte, enfim, são vários outros custos que se prendem a isso, né? E tem coisas que ninguém olha, mas, por exemplo, o incentivo para sustentabilidade, se você você pega seu carro e vai todo dia para o escritório, fica 1h40 para ir, 1h40 para voltar, você está gerando poluição, certo? Obviamente, se você não tem um carro elétrico. Tem o carro elétrico também, porque a composição também é. Mas tem isso. Se você deixa seu carro em casa por 2 dias, você está ajudando também, está colaborando para a parte sustentável do planeta. Então, tem isso, tem esse viés também de sustentabilidade, tem o viés de economia, mas, de novo, eu reforço, a gente não pode, assim, é muito fácil para o funcionário também ver e falar assim, eu vou comparar com a empresa que não vai ninguém, é 100% home office, com a empresa que todo mundo... Essa comparação não existe, É o que funciona para o business da empresa, é o que funciona para o negócio da empresa, e é o que funciona para a direção da empresa. É exatamente isso. Prevalece o que a direção e o business quer. Se eles estão falando, se realmente a produção e não produz em casa, ou porque perde cultura, ou perde essa aproximação, ou de alguma forma, e precisa voltar 100%, a gente não tem que olhar com os olhos para essa organização. É a decisão deles. E não dá para falar que eles estão errados. Mesma coisa com 100% não dá para falar errado. A gente está falando do meio da população e uma probabilidade grande ali, mas tem business que não funcionam. Então, tem que tratar de uma forma diferente. Claro, e as cidades também precisam se adaptar, né? Porque a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, quantidade de lançamentos e tudo que tiveram que readequar projetos também Sim. por conta de tudo, né? De toda essa onda nova, e acho que ainda tem um tempo de assentamento, digamos assim, né? De fazer todo esse modelo se encaixar, porque de repente não tinha nada de trânsito na cidade.
Daí aí ficou essa história de segunda e sexta, todo mundo em casa. Bom, terça, quinta era o trânsito, socorro. E de repente é isso que você está fazendo, é trazer mais inteligência, e não simplesmente ter o dia por Isso. ir, né? E quando a gente vê até no relatório do Future of Work, né? A gente vê isso, assim, não é você definir o dia pelo dia, né? Mas é você Sim. aproveitar ao máximo aquele momento. Quais são os ganhos de trazer a equipe junto? O que eu vou fazer de diferente? Não para simplesmente colocar um Isso. check ali na lista. Ah, olha, de segunda-feira todo mundo vai, né? Fazer disso algo de verdade mais produtivo, mais eficiente, com melhor experiência. Aí entra, muito bem colocado, e aí entra, a gente sai um pouco do básico da análise de dados e vai para uma parte mais complexa, que é o mapeamento, é o mapa de calor do espaço. Tá? Eu tenho uma sala de reunião. Tá? Essa sala de reunião tem 12 pessoas, para 12 pessoas. E aí eu vejo que tem uma fila de espera para usar, mas a maioria está usando em 2 horas com 2 pessoas, e ao invés de 12. Tá? Então, hoje tem sensores no mercado, e aí a internet das coisas ajudam bastante, a gente de real estate, onde ele fala, quantas pessoas, eu não quero saber quem ficou na sala, não é LGPD, assim, não preciso dessa informação, eu preciso saber quantas pessoas ficaram na sala, por quanto tempo ficaram na sala. Tá? Não preciso saber de que departamento que não preciso saber se é o João, se é a Maria, quantas ficaram lá. O que isso faz? Faz eu chegar numa conclusão que ao invés de uma sala para 12 pessoas, eu vou ter muito mais utilização dessas pessoas que estão saindo de casa para fazer reunião, para encontrar pessoas dentro do escritório, com 3 salas de 4 pessoas, ao invés uma de 12. Então, o espaço colaborativo, eu vou ter noção de que aquele espaço lá no fundo que nós projetamos, que na nossa cabeça os usuários ficariam felizes porque tem uma TV enorme e tem uns banquinhos coloridos, e aí alguém pegou e falou assim, isso é maravilhoso, isso vai chamar as pessoas. Não é a percepção que vai me trazer isso. A percepção é uma coisa louca. São os dados. Então, eu vou ter um sensor, e eu vou descobrir que ele fica um mês sem utilização. E aí eu vou descobrir que o pessoal está na fila para usar um phone booth, que é um reserva. Então, eu desmonto esse espaço e monto phone booth, coloco mais phone booth e vou adequando esse espaço. E o negócio da percepção é uma coisa louca, né? Quando eu trabalhava numa empresa de cartão de crédito, eu era responsável por toda a produção de extratos. E a não entrega disso, o que acontecia? Quando você ia num call center que recebia a ligação dos clientes, e essa ligação dos clientes era para reclamar de alguma coisa, você entrava perguntava para esses colaboradores de call center qual que é a maior reclamação dos clientes. Na hora eles falavam, é atraso na fatura. Na hora, assim, atraso na fatura. Por que era o atraso na fatura? Porque ele tinha batch, né? Ele acontecia por tempo. E quando acontecia, não era um cara ligando e parava. Ele ligava uns 10 ao mesmo tempo, 10, 15 ao mesmo tempo, mas parava. No dia seguinte não tinha mais nada disso. E aí sempre o pessoal atacava, vamos reduzir o prazo da fatura, vamos reduzir o prazo de entrega da fatura, vamos colocar isso daí. E nunca diminuía estações de trabalho. Na época a gente já falava de estação de trabalho, mas lá a gente chamava de ilha, que era a posição que a gente pagava para o terceiro. E nunca reduzia, sempre ficava um pico. Na hora que medimos, colocamos pessoas para medir e pegar a ligação e transformar isso em dados, a gente viu que a percepção do público estava totalmente errada. Então todo mundo falava, na hora ficaram surpresos que o atraso de fatura não entrou nem no top 5 das reclamações. Porque se você pega isso no mês, eram todas as outras que ficavam ali, que entravam no meio. A ligação era uma de fatura, e outra disso aqui, tudo isso daqui. Aí no dia seguinte era só daqui. Então não era o pico centralizado. Então isso chama atenção. Eu não posso mais lidar com percepção. Eu não posso mais lidar com aquela pessoa que passa e fala assim, essa sala aqui de 4 lugares ninguém usa. Eu sempre está vazia, sempre está vazia. Não, eu vou medir, eu quero saber se ela está vazia ou não, se eu desmonto, se eu faço mais estação, se eu procuro. E é esse nível de informação que a gente precisa agora para trazer esse pessoal de volta. Ele precisa querer sair. Ele tem que ter uma motivação de sair de casa, sair do conforto de casa, de pegar uma hora de trânsito no mínimo para poder ir trabalhar,
para chegar lá para ser algo produtivo e não só para bater o crachá, como você falou, para computar que ele foi para o escritório. O que a gente pode fazer? O que tem de diferente? É uma copa diferente, a gente tem lugares onde dá para trabalhar em squad, a parte de tecnologia é melhor, eu tenho espaço para fazer live, eu tenho espaço. Então, entender agora o que esse público quer, que são públicos diferentes, aí vale muito a questão que eu falei lá daquela moda da parte mais infantil do escritório, quando teve uma moda dessa. Aí o pessoal vai lá, alguma empresa vai e mede e fala, isso funciona para minha empresa. E faz lá um puta case de sucesso e aí eles vão lá e olham. Nossa, ele trocou as salas grandes por salas pequenas, ele trocou as salas que eram amarela para azul, ele fez um auditório enorme, ele fez tudo isso. E deu resultado. Aí o cara pega exatamente aquilo e aplica no público dele. E não dá resultado nenhum. Então, não é o que foi feito, e sim a análise do dado, análise de tudo isso, para saber o que precisa ser feito, personalizado para a sua empresa e o que funciona para você. Então, isso é a importância dos dados nessa parte de real estate e space. Eu adorei o teu exemplo do puff da salinha de videogame. Assim, essa é aquela máxima acho que é do Edward Winging. Eu vou errar, mas eu acho que do Edward Deming. Que ele vai dar o In God We Trust, All Others Must Bring Me Data, né, cara? E é isso, você tá caindo, cara. O pessoal quer vir aqui por causa da sala. Não, eles estão lá para usar o telefone. Fecha e fica melhor e tem uso. O pessoal, a maior reclamação não é. Na hora que a gente mede, não é. Ela é a máxima até agora. Tem gente de redes sociais que começa a falar, cara, a gente tem que limpar a minoria barulhenta para achar tendência. Porque de vez em quando tem coisas que tu vê com. Eu tô falando, não tô agora entrando em nenhum conceito específico, mas você vai falar. Fazer pesquisa de mercado, tu chega ali nas minorias barulhentas, todo mundo tá querendo agora o cabelo de lá para cima. Não é porque apareceu, sei lá, tal modelo assim, e aí. Então, eu acho que é muito isso, né? Conseguir de fato medir e outra coisa, saber medir. E isso eu achei o máximo, porque tu trouxe algumas. Bom, já indiquei o teu livro, o link tá aqui. E quem quiser, e quem ouve aqui o podcast, ouve muito de 2 livros nossos. Né? Nossos não. Ouve muito 2 livros que nós usamos como guia para montagem da Math. O primeiro é o Web Analytics 2.0, né? Que revoluciona o modelo e tudo mais. O outro é o do Davenport, Competição Analítica. E eu achei muito. Você pegou muito das coisas que o Davenport coloca como base. Tipo, cara, né? Você tá aqui não para tentar provar pontos. Na verdade, você está aqui para entender de fato a realidade e, a partir de saber a realidade melhor, tomar decisões melhor que o teu concorrente. Né? Tu tem um case que isso mostra, economizou algumas dezenas de milhões de reais. Ok, ao final disso, né, tu conseguiu ser minimamente mais produtivo. Agora, tu também pode ter sido muito mais arrojado ao fazer com outro. Então, essa parte de conseguir competir analiticamente e os exemplos que tu trouxe de forma muito física, eu acho que ninguém consegue colocar não, é porque isso é no digital. Não, tá totalmente físico e fica muito claro. Dito isso, você aí, com o teu tempo de experiência, dando aula com um livro, quantas empresas tu já teve, ou ouviu, ou se relacionou, ou conseguiu, ou na tua experiência aí também, que ao conseguir trazer dados na tomada de decisão, aonde a percepção podia mandar algumas vezes, que é o look and feel do ambiente, né? Como é que você já percebeu essas empresas de fato gerando vantagem competitiva? Vamos lá. Eu acho que nessa questão voltada a real estate, se você sai na frente onde você tem um espaço confortável, ou tão confortável ou melhor do que seu escritório, e essa pessoa tem que ir, tem que cumprir a sua meta de ir até o lugar, e quando ela vai no lugar, ela vai para realmente fazer a diferença, usar aquele espaço e complementar a casa dela, e não ter o mesmo lugar. Então, se eu consigo fazer exatamente a mesma coisa na minha casa e no escritório, você não complementa. Então, o que tem que ser feito para você ampliar isso? Eu falo muito isso em liderança, em gestão, e minha equipe é formada disso. Toda vez que eu vou contratar alguém, eu contrato pessoas, eu dou preferência a contratar pessoas diferentes.
tá? Porque você tem um viés em querer contratar, putz, esse cara é muito bom. Aí você vai ver esse cara é muito bom, puta, ele é muito igual a você, né? Por isso você tá achando que o cara é bom. Se ele é muito igual a você, tá todo mundo num quadradinho, tá todo mundo numa fileira. Se você tem a capacidade de contratar alguém, e eu falo em alguns pontos, em muitos pontos, melhor que você consegue ampliar, você consegue mais braço, você consegue abraçar mais coisas. Então, o que que eu falo, qual é essa analogia com o escritório e a casa? Tem coisas que é melhor fazer em casa. Às vezes você não tem criança, você não tem nada, você tem o seu quarto, você tem seu escritório montado, você não perde tempo com o trânsito. Então, cara, eu vou fazer um relatório, eu preciso fazer um cálculo. Por exemplo, vou me colocar nesse estado. Preciso fazer um cálculo para saber se eu pego mais um andar ou se eu devolvo um andar, e isso quer dizer milhões de reais. Cara, eu prefiro fazer na minha casa. Tá? Não vai ter ninguém indo na minha mesa, eu coloco o Teams no Do Not Disturb e tá resolvido. Se eu estou no escritório, mesmo que eu pego numa sala e o pessoal sabe que eu estou lá, eles vão bater para fazer alguma coisa e aquilo me atrapalha bastante. Esse momento, essa atividade, eu tenho que programar para o meu dia de home office. Então eu tenho que estar ali. Só que tem atividades que eu preciso da equipe. Eu quero dar um exemplo e eu sou comunicativo, então tem que mostrar, tem que dar exemplos, eu quero a equipe inteira, eu quero promover essa parte da equipe, eu quero chamar alguns departamentos diferentes que eu vejo que está deficiente ali na comunicação, eu quero tornar eles uma sinergia melhor, eu vou para o escritório. Porque eu não consigo chamar todo mundo para minha casa. Entendeu? Eu preciso ir para o escritório. Então, o próprio colaborador tem que ter noção de que existem tarefas que funcionam melhor na sua casa, existem tarefas que funcionam melhor no seu escritório. Então, um escritório e a casa elas devem se complementar e não ser o mesmo padrão. E é nessa informação de que você tem que buscar o que seu público quer para você transformar um escritório complementar da sua casa e sua casa complementar do escritório. Nossa, é tanta coisa, né, que a gente vê como resultado de todo esse papo que a gente está falando, porque tem a parte de até isso que você falou, uma organização individual, o que faz sentido eu fazer da minha casa, o que faz sentido estar junto, como planejar essa experiência junto no momento, né, que você vai levar as pessoas e vai estar com o time no escritório, e eu acho que ainda tem muitos desafios pela frente para esse, para essa realidade, né? E para esse Sim. avanço, para esse olhar. Então, acho que tem muita coisa acontecendo. Ricardo, um papo maravilhoso. E tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui. E entre tantos dados, assim, e até é uma delícia falar com pessoas que são tão data-driven, né? Que trazem essa energia e toda esse conteúdo nas respostas. Me fala quais são os indicadores ou o indicador-chave ali, que é aquele principal que você acorda e fala, preciso olhar para isso aqui. Porque a gente falou de tantas coisas diferentes que agora estamos curiosos para saber qual é o mais importante. Legal. Bom, no meu guarda-chuva ali de indicador, o primeiro de todos, quando eu tenho departamentos que eles estão atrelados à redução de custo. Então, eu tenho um pilar muito importante na organização que não é vender, não é trazer receita, mas sim evitar gastos. Então, o primeiro de todos ali que eu tenho meta, não só no Brasil e global, é o saving. Tá? O quanto de saving que eu tenho que trazer aquilo no ano. E aí a gente vai para o velho princípio de Pareto, né? Então, é assim, se eu tenho pouco tempo, se eu tenho pouco recurso para fazer, onde eu vou atacar? Eu vou atacar primeiro em IT, eu vou atacar primeiro em real estate. Então, nós temos a oportunidade. Dentro do real estate, eu tenho a vantagem de também ser o gestor de real estate, então eu consigo facilitar as coisas ali para a gente convergir para um resultado melhor. Então, o outro indicador é justamente esse ponto, segurar as pessoas, segurar um crescimento desorganizado de metro quadrado de uma forma não inteligente. Então, quer crescer? Eu não estou falando que não pode crescer, mas vamos crescer de uma maneira inteligente. Tá? Primeiro, volta para o escritório, chega ali no meu indicador de 80% de frequência, depois vamos te dar mais espaço. E assim acontece. Não é chegar para mim, Ricardo, Ricardo, eu sou a Fabiana, diretora X, preciso de mais espaço, eu vou lá e te dou espaço. Que foi o exemplo que eu dei lá no passado. Não funciona mais. Então, meu indicador de frequência no escritório também é muito importante. Se o pessoal está voltando, se o pessoal decide que está voltando para fazer para melhorar a eficiência e para melhorar a receita e o negócio,
eu tenho que colaborar e tenho que dar mais espaço para essas pessoas que querem voltar. Então, basicamente isso. E um mix disso também, muito obrigado por citar meu livro, acho que é muito interessante. É, um dos motivos que eu fiz o livro é que eu procurei, eu sou muito chato, eu gosto muito de ler, então eu sou um viciado em leitura, eu sou um viciado em livros, e eu procurei muito por esse tema estratégico em facilities. E literatura brasileira eu não encontrei de uma maneira com essa visão mais estratégica e não uma visão mais técnica. Eu encontrei muita coisa técnica e não estratégica. E isso que me despertou a vontade de lançar um livro e hoje no mercado ele é um dos principais livros voltado a uma parte estratégica de facility management. Então não é operacional, é a parte estratégica do facility management. Muito bom. Bom, esse papo poderia ir mais longe ainda, mas a gente precisa manter aqui um tempo da nossa conversa, até porque tenho certeza que a agenda de todo mundo aqui é bem concorrida. Então, quero te agradecer pelo papo maravilhoso, e também te perguntar, as pessoas que quiserem te seguir, qual é a melhor rede, como que elas fazem para te encontrar? Hoje eu estou centralizando minhas coisas no LinkedIn, então pode me procurar como Ricardo Teixeira no LinkedIn. Se possível, eu mando o link para vocês do livro. O livro pode ser encontrado nas melhores livrarias virtuais e também nas físicas, mas é mais fácil na Amazon, Shoptime. E eu tenho um link direto com desconto também no Mercado Livre. A maioria das vendas acaba indo pelo Mercado Livre. Então, se puder Esse link mandar para direto com vocês desconto divulgar. é o que vai estar aqui embaixo? É o que vai estar aqui na divulgação? Vamos embora, com Então tá, gente, certeza, ó. com certeza. Só abrir aqui e divulgar. Aí, se tem um amigo que quer o livro, no lugar de mandar o link do livro, já manda do podcast, que daí ele já ouve, já se apaixona por esse papo e já compra o livro. E o papo de hoje, gente, ó, não tem desculpa que, putz, eu tô começando no digital agora, meu network não é tão dali, porque o papo de hoje foi físico até não dá mais. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Acho que a gente podia ficar umas 2 horas conversando hoje. Foi muito Ah, legal. com certeza. Eu que agradeço. Assim, só tenho que agradecer. Eu acho, assim, o trabalho que vocês fazem é muito bacana. E não ia perder essa oportunidade, já que chegou esse convite e essa exposição maravilhosa que vocês oferecem. Então, Marcel, Fabiana, Cássio, assim, estou muito agradecido pelo convite e pode contar comigo aí para o que precisar. Vamos chamar mais vezes, então. Falou que pode contar, a gente chama de novo. Você que ouviu até agora, 5 estrelinhas, por favor, e manda para um amigo. Valeu!